Oi, irmãos, houve um probleminha aqui hoje de novo, ó. Vamos continuar aqui com a nossa, meditação no dia de hoje, né? Certo? Nós estávamos falando aqui, né, do item 5 do documento, que é Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, que é o rapaz que se deitou com a madrasta, né? Então Paulo deu uma sentença para ele, excluindo ele da igreja, né? E aí o que acontece? Aí os irmãos estavam ensinando o quê? Estava ensinando que, na verdade, esse rapaz ele foi perdoado por Paulo e voltou para a igreja. Então, eu francamente, ainda não vi isso escrito nas Escrituras, né? Então, então fica aí em suspenso essa questão, né? Tem irmão que diz que já viu, mas eu não vi ainda. E não é de se estranhar, né? Porque, na verdade, a exclusão, ela acontece, né? Certo? Porque a pessoa não se corrigiu, né? Foi corrigido e não se corrigiu. Mas vamos lá, o item 6, a ressurreição, né? 1 Coríntios capítulo 15 está ali falando sobre como vai ser a ressurreição da igreja, né? A transformação, o arrebatamento, né? Então o que os irmãos estavam ensinando? Estavam ensinando que a parábola do rico e do Lázaro, né? No capítulo de Lucas, no capítulo 16 de Lucas, 19 a 31, essa parábola se sobrepõe ao que Paulo ensina em 1 Coríntios 15, ou seja, Lucas está anulando o ensinamento de Paulo, certo? Por quê? Para mostrar que o corpo daquele que morrer em Cristo será destruído após a sua morte. Olha aí. Eles ensinam isso, que se eu sou da igreja, né, e morri, digamos assim, partir desta vida, aí o meu corpo vai cumprir a sentença, vai ser destruído e pronto, né? E aí, mas o que vai acontecer? Não, aí a ressurreição vai acontecer no ato da sua morte, ou seja, quando você morrer, né, você vai receber o corpo espiritual, certo? Então era esse o ensinamento que eles estão dando por aí, né? Ó. Aquele que morrer em Cristo, o corpo será destruído após a sua morte, né? Ele não vai ressuscitar para cumprir a sentença do Éden, certo? E que a ressurreição acontecerá na hora da morte. O morto receberá um corpo espiritual. O morto em Cristo vai receber um corpo espiritual na hora que ele morre. Não é nada disso que Paulo ensina, né? Paulo ensina o quê? Você vai cumprir o seu corpo. O meu corpo, quando eu morrer, se eu for da igreja, ele vai cumprir a sentença do Éden, vai se transformar em pó, certo? E o meu espírito vai para o seio de Abraão, certo? Se eu for da igreja, né? No dia do arrebatamento, o espírito vai se encontrar com o meu corpo e vai transformá-lo, né, em corpo espiritual, certo? É isso que vai acontecer, e não o que eles estão falando aí, tá certo? Então, ensino aí. No item 7, eles ensinam, né, os irmãos estavam ensinando, que não existe mais ministério na igreja, que não tem mais ensinadores. Quer dizer, não tem mais ensinador, mas eles viviam ensinando coisa lá, né? Inclusive heresias, né? Não tem ensinador na igreja, não. Mas eles continuavam ensinando heresias. É interessante, né? Então eles estavam dizendo, eles dizem o quê? Que não existe mais ministério na igreja, nem ensinador, nem dom, nem presbítero, nem governo, tem nada. Não é para fazer nada. Acabou. Certo? Então ele diz assim, que as epístolas de Paulo a Timóteo e Tito, nós dizemos o quê? Que as epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito falam o contrário, né? O que Paulo escrevendo a Timóteo e a Tito diz? Olha o ministério, cuide do seu ministério aí, cuide, você recebeu esse ministério. Aonde que está escrito isso? O documento está dizendo aí, ó, 1 Timóteo 3:1 até o final, o 4:6 e o 5:17. E a 2 Timóteo 2:1, 4:1, Tito 1:5 e 3:1. Certo? No item 8,
Eles dizem que os rudimentos da doutrina apostólica foram abolidos. Isso aqui é o que os irmãos estavam ensinando. Que os rudimentos da doutrina apostólica foram abolidos. Não sei quem foi que aboliu isso, né? Deve ter sido eles, né? Então, porque o que são os rudimentos? Não é o batismo, a ceia, as reuniões, os ajuntamentos? Eles são os, além de outros, né? Então eles estavam dizendo o quê? Eles dizem o quê? Que nada mais há para fazer. Não há batismo, não há comemoração na ceia, não há reuniões, a igreja não existe, o que existe é a esperança, né? Então a igreja não existe mais não, o que existe é a esperança, né? E que a igreja atual vive como 7.000 varões de Israel, né? Em casa e esperando a vinda de Jesus. A igreja é espiritual e os rudimentos foram para os judeus. Então, quer dizer, a igreja ela é espiritual, isso é verdade, a igreja é espiritual, mas ela não foi arrebatada ainda não. Ela não é invisível. Aqui na terra não, ela é visível, né? Quando nós nos reunimos, ela se torna visível para quem quiser ver, certo? Então, os rudimentos da doutrina apostólica não foram abolidos. Pelo contrário, eles foram até cobrados por Jesus Cristo, né? 50 anos depois ou mais de ele ter ressuscitado, ele cobrou esses mandamentos nas cartas, né, que ele enviou às igrejas da Ásia. É isso? Lá em Apocalipse, nos capítulos lá que falam dessas cartas. Então, irmãos, vamos parar por aqui, né? Nós paramos aqui no item 8, que são os rudimentos da doutrina apostólica, e amanhã a gente continua exatamente nos lembrando aí, né? Acerca dessas coisas. Amém? Pai seja com todos.